Muito bem, nós vamos dar continuidade a esse assunto do reino de Deus, reino dos céus. Eu fiz uma anotação bem simples aqui para que nós possamos explicar. Deus como soberano ou governante é o termo geral de reino de Deus e reino dos céus. Então, o reino de Deus designa um governo ou domínio em que Deus é todo soberano como governante. Segundo Gênesis, os primeiros humanos rebelaram-se deliberadamente contra a soberania de Deus. Por isso eles foram expulsos do jardim do Éden. Em um outro vídeo eu gostaria de explicar o que significa esse jardim do Éden, que também é um mistério esse jardim do Éden. Não é para todas as pessoas entenderem, na verdade, o que significa esse jardim do Éden. Muito bem, então reino de Deus. Nos livros de Marcos e Lucas, nós vemos a questão de sempre Jesus falar sobre o reino de Deus. E reino dos céus, no livro de Mateus, sempre quando Jesus menciona o reino do outro mundo, ele chama de reino dos céus. Então, entrar no reino de Deus para conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, para entrar no reino de Deus, para conhecer os mistérios do reino do céu, você vê e entra sendo discípulo de Jesus, aprendendo de Jesus. Aí você vai ver por que Jesus falou que o reino de Deus está dentro de nós, e por que o apóstolo Paulo falou que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, alegria e gozo no Espírito Santo de Deus. Então, reino de Deus, reino dos céus, são vivências em governos pertencentes a Deus, e já aqui na face da terra. Então, Deus veio preparar pessoas para pertencer ao seu reino, certo? E as pessoas que vão pertencer ao reino de Deus estão aptos a julgar, inclusive, os anjos. São pessoas altamente preparadas e ensinadas para administrar. Eu vou contar duas experiências rápidas aqui, o que significa que você já vivenciar o reino dos céus ou o reino de Deus aqui na face da terra. Nos anos de início de 1980, no final de 1970, dos anos de 1970 para 1980, aconteceu um fato em Goiânia, em que o pastor Pedro Ludovico, que é pastor da Igreja de Deus, lá no setor Pedro Ludovico, ele sofreu um infarto quase que fulminante. E quando ele tinha 60 ou 62 anos de idade, não me lembro bem, mas era mais ou menos por aí, e levaram o pastor Pedro Ludovico para o hospital. E lá ele entrou em estado de coma, e tinha uma equipe médica que queria fazer a cirurgia no pastor Pedro, e uma outra equipe não queria fazer, segundo eles, porque o pastor Pedro não iria resistir à cirurgia e ia falecer. Após 5 dias internado, as duas equipes fizeram uma reunião e resolveram fazer a cirurgia no pastor Pedro Ludovico. Muito bem, feito a cirurgia, pastor Pedro estava adormecido em estado de coma profunda, mas a sua alma e o seu espírito foram ao mundo do além, e no mundo espiritual Deus mostrou para ele: olha para a terra e você vai ver por que fizeram essa cirurgia em você. Enquanto que as duas equipes não queriam, um queria fazer a cirurgia e a outra não queria fazer a cirurgia, Deus mostrou para ele que um ombro dele estava dominado pelo Espírito de Deus. O outro ombro
estava dominado pelo espírito das trevas, e que ele chamou de reino de Deus e reino das trevas. Governo de Deus, governo das trevas. Então um ombro dele estava sendo dominado pelo governo de Deus, o outro ombro governado pelo reino das trevas. O ombro governado pelo reino das trevas simbolizava a equipe médica que não queria fazer a cirurgia por entender que ele não ia sobreviver. A outra equipe que queria fazer a cirurgia simbolizava o outro ombro governado pelo Espírito de Deus. Muito bem, os dois se entenderam, isto é, o reino de Deus dominou o reino das trevas e foi feita a cirurgia. Mas por quê? Quando o pastor Pedro Ludovico estava fundando a igreja lá no setor Pedro Ludovico, aquele setor não chamava Pedro Ludovico, tinha um outro nome lá, setor Macambira, era setor Macambira. E o governador do estado de Goiás, na época, é o Pedro Ludovico também, que é primo primeiro do pastor Pedro Ludovico. E o governador ajudou ele a ajudar muitas pessoas ali no setor Macambira, distribuindo lotes, materiais de construção e ajudando as pessoas a construírem as suas casas. Muito bem, quando o pastor Pedro estava em estado de coma, todas aquelas pessoas que receberam tijolos, areia, lotes, algum benefício através das mãos do pastor Pedro, clamaram diante de Deus. Não só os cristãos evangélicos, mas os cristãos católicos e as outras pessoas que se diziam não ter religião, todas buscando a presença de Deus para que Deus desse vida ao pastor Pedro. Por isso, então, o ombro que estava representando o reino de Deus venceu o ombro que representava o reino das trevas e ele fez a cirurgia. Quando ele voltou da cirurgia, ele conversando com a sua esposa, ele disse: a partir de hoje não vou mais fazer acepção de pessoas, porque o pastor Pedro Ludovico só fazia casamento quando era de pessoa da mesma religião. E ele tinha uma ideia totalmente ao contrário das outras pessoas que também eram cristãs, só que não pertenciam à sua igreja, à sua denominação, era tido como excluído da presença de Deus na visão do pastor Pedro Ludovico até aquela data. Muito bem. E aí aquele moço que se apresentava como ele, como sendo representante de Deus, um anjo do Senhor, falou: olha, você vai ficar bom, mas só que quando você chegar para assumir a igreja, vai estar um outro pastor na frente da igreja, um homem abençoado, e a convenção da sua igreja já determinou que você vai ser aposentado, tem mais de 60 anos, está com esse problema de enfermidade, você não vai pastorear mais. Só que o Pai, que é o Deus dos céus, quer que você continue pastoreando. E para isso, eu vou precisar de ação de alguns meus ministros da face da terra para resolver esse problema. E ele falou: e esse ministro vai ser o pastor João dos Santos, recém-chegado de Brasília, em Goiânia. Você vai procurar quem é esse pastor e ele vai resolver esse problema ministerial na sua igreja, porque os seus pastores e a sua convenção já bateu o martelo. Ponto final, você não vai ser mais pastor. Muito bem, e aquele pastor Pedro Ludovico mandou me chamar e me contou toda essa história, e eu marquei com ele que eu iria à igreja em um domingo. E ali cheguei para resolver o problema. Mas só que antes disso eu liguei para o meu pastor, na época da Assembleia de Deus, conversei com ele, ele disse: olha, pastor João, nós somos da Assembleia de Deus e ele é da Igreja de Deus. Não temos nada a ver um com o outro. Cada um tem seu governo, cada um tem a sua convenção e cada um cuida dos seus problemas. A Assembleia de Deus dos seus problemas, a Igreja de Deus dos seus problemas.
Aí eu falei, não, mas ele acontece que esse pastor disse que não existe Assembleia de Deus nem Igreja de Deus. Existe um reino, cujo dominador supremo é o Deus do céu. Então esse reino domina sobre todos os outros reinos, sobre a Assembleia de Deus, a Igreja de Deus, a Igreja Católica e todas as outras igrejas. Mas não foi suficiente para convencer o meu pastor. E eu pedi autorização que eu fosse, mesmo sem a autorização dele, mas que ele me autorizasse a ir por minha conta e por conta de Deus. Então assim fui autorizado. Chegando ali, eu determinei que Deus cumprisse determinadas coisas ali como sinal, e se Deus cumprisse, se a igreja concordava então de empossar novamente o pastor Pedro como pastor da igreja, e aquele homem abençoado que estava sendo pastor, que ele procurasse a sua convenção e procurasse uma outra igreja. E houve unanimidade, tanto a igreja como o pastor recém-empossado concordaram, e se Deus fizesse aqueles sinais que eu falei que Deus faria, ele entregaria a igreja para o pastor Pedro. E assim aconteceu, e quando os sinais aconteceram, eu perguntei à igreja, a partir de hoje, quem vai ser o pastor dessa igreja? Por unanimidade, todos falaram, pastor Pedro Ludovico. E você, homem de Deus, que está pastoreando aqui, o que você vai fazer? Ele disse, eu vou procurar a minha convenção e vou procurar uma outra igreja para pastorear. E naquele momento eu pedi o óleo, me trouxeram 1 litro de óleo, e eu peguei um manto, pus no pescoço do pastor e ungi novamente e empossei como pastor daquela igreja. Então o reino de Deus é isso. Então quando eu vejo pastores de idade, pessoas cultas falar que conselho de pastores, conselho de ministros, que tudo isso é um ecumenismo, que ele não quer nem saber dessas coisas, eu vejo esses pastores como crianças, pastores que se dizem ser intelectuais, entender do reino dos céus, mas na verdade tem que nascer de novo para ver e entrar no reino de Deus. O reino de Deus não tem denominação, todos pertencem a uma denominação só, isto é, todos pertencem ao reino de Deus, todos são lavados, purificados pelo sangue do Cordeiro, e todos têm Deus como seu chefe maior, e com o respeito que cada irmão tem com cada irmão, e também com as suas denominações. Eu considero as denominações, pelo Espírito de Deus, como sendo um curral, aonde os pastores vão cuidar das ovelhas. Ali cuida das suas ovelhas e solta para o campo. Assim são as denominações, nada mais do que isso. Então, se nós não temos ligação denominação com denominação, significa que não estamos pertencentes a esse reino e nem sequer conhecemos o reino de Deus. Muito obrigado. Depois eu vou citar o outro exemplo que eu quero contar, que não vai dar tempo, para não tomar muito tempo aqui no vídeo. Que Deus abençoe a todos.